Capítulo 24 – Plano de desenvolvimento. Na manhã seguinte, quando Roland acordou, ele não foi servido por sua empregada, Tiri. Em vez disso, era uma empregada idosa. Quando ele saiu do quarto, seu principal cavaleiro, Carter, já estava esperando por ele. Sua Alteza, tenho más notícias para transmitir, Carter falou em voz baixa. Sua empregada Tiri morreu ontem à noite. O quê? As pálpebras de Roland saltaram, embora ele já soubesse o resultado antes. Em seu coração, ele ainda se sentia um pouco desconfortável. Afinal, ela morreu por causa de suas ordens. Ela caiu da varanda em seu próprio quarto. Não encontramos nenhum sinal de luta, nem os guardas viram nenhum estranho perto do local do acidente. Então, parece que ela caiu da varanda sozinha. Foi um acidente. O cavaleiro relatou os resultados de sua investigação e, ao mesmo tempo, procurou por quaisquer flutuações estranhas nos olhos de Roland. Roland certamente sabia o que Carter estava procurando. Quando estavam em Grey Castle, todos sabiam que o quarto príncipe queria levar tiro à força. Nos dias de hoje, era um assunto comum para um príncipe e uma empregada ter um relacionamento. Esse tipo de assunto era de menor interesse para os outros. Afinal de contas, quase nenhuma vida noturna existia, então não havia nada a fazer além de se alimentar e fazer a coisa entre homem e mulher. E não apenas com sua própria mulher, o príncipe e a outra alta nobreza trocavam suas mulheres, às vezes até faziam uma festa aberta, então um caso entre um príncipe e sua empregada não passava de uma simples risada. O ex-quarto príncipe já era conhecido por ser mais moderado nesse tipo de assunto, e mais tarde foi substituído por Shen Yang, que nunca havia tocado em uma mulher depois de se tornar Roland. Com exceção de Tiro, todas as outras criadas podiam ser descrito como gasto. Além disso, após sua travessia, ele teve que enfrentar diretamente os meses dos demônios, de modo que sua mente estava quase cheia de planos de desenvolvimento, e ele não teve chance de desfrutar da vida romântica de um nobre. Isso é realmente lamentável. Roland deu uma olhada de luto. No futuro, a empregada sênior que me serviu esta manhã deveria assumir a posição de Tiri. Ela é a nova empregada doméstica. Carter assentiu e saiu depois de saudar. Quando Roland entrou em seu escritório, ele mais uma vez viu que Nightingale estava sentado em sua mesa de mogno. Quais são os resultados do seu interrogatório? Nada, ela se matou diretamente quando me viu. Sua frustração era claramente audível. Ela agiu rápido demais, não houve nem a menor hesitação. Você realmente não a fez cair. Roland contornou-a e sentou-se na poltrona. Eu amarrei, Nightingale colocou o corpo dela mais perto dele, mas quem poderia saber que ela havia escondido veneno em seus dentes? Então eu tive que fingir uma queda acidental. Eu pensei que você fosse experiente. Então, você acha que fez o suficiente para receber o pagamento? Ei, não fale assim. Embora eu não conseguisse tirar nada diretamente de sua boca, isso não significa que eu não consegui nada. Enquanto ri, Nightingale colocou uma folha de papel dobrada na frente de Roland. Eu encontrei isso escondido no quarto dela. Roland espalhou o papel e viu que era uma carta. Na carta, Tiri se referia ao destinatário como irmã, mas o conteúdo era apenas fofoca. No entanto, ele observou que a outra pessoa repetidamente se referiu ao mar, como o cenário era bonito de se ver, seu entretenimento favorito era ficar na praia e ver o pôr do sol, e outras coisas como esta. Finalmente, Tiri perguntou quando ela podia ver sua irmã mais velha novamente, já que sentia muita falta dela. Quando Roland pensou nos territórios que seus irmãos e irmãs governavam, ele tinha certeza de que ele sabia quem era o conspirador. Deve ser minha irmã mais velha Garcia, certo? Esse provavelmente é um caso, já que seus dois irmãos não podem ver o mar. Eu acho que a terceira princesa Garcia Wimbledon levou a irmã de Tiri como refém e a escondeu. A julgar pelo estilo decisivo de seu suicídio, é improvável que seja um arranjo aleatório. O que quero dizer é que, antes de ser colocada como sua empregada, ela tinha pelo menos 2 a 3 anos de treinamento amplo. Roland suspirou suavemente.
De fato, como esperado da luta pelo trono, isso não terminaria sem derramamento de sangue. Mesmo que ele não lutasse, isso não significava que seus irmãos não o arrastariam para ele. Para obter o trono, seus irmãos e irmãs parariam em nada. Ele temia que algo semelhante acontecesse novamente no futuro. Ah, alguém vem falar com você. Você terá que me desculpar, Sua Alteza. Nightingale falou em tom de brincadeira e soprou o ar quente em direção a Roland, e então ela desapareceu de repente em um piscar de olhos. Embora não tenha sido a primeira vez que a viu fazendo isso, mas vê-la desaparecer em plena luz do dia, deixou Roland se sentindo chocado. Ele hesitou por um momento, e então esticou um dedo em direção à mesa vazia. A meio caminho seu dedo foi interrompido por um toque muito suave. Sua Alteza, você não pode fazer isso, você vai deixar Ana muito triste. Bem, parecia que sua habilidade era invisibilidade e não teletransporte, pensou Roland. Caso contrário, seria realmente muito poderoso. Logo uma batida foi ouvida da porta. Sua Alteza, sou eu. Barov. Roland retirou o dedo e escondeu qualquer expressão que estava em seu rosto. Entre. Quando o ministro assistente entrou no escritório, ele estava segurando um grande pacote de arquivos. Mesmo antes de ele se sentar, ele começou seu relatório do governo da semana passada. Roland também voltou seus pensamentos, ouvindo atentamente o relatório de Barov. Depois de viver por um mês neste mundo, ele encontrou-se capaz de acompanhar o ritmo de Barov, ao contrário do começo, onde ele estava confuso e desorientado, sentindo-se completamente deslocado. Em geral, o financiamento da cidade fronteiriça tinha um certo grau de melhoria. O ponto principal para isso foi a venda do minério e pedras brutas para Vilovitov. Como pagamento, eles receberam quase 200 royals de ouro. Depois de terem usado o dinheiro para comprar comida e pagar os salários, ainda restavam 90 royals de ouro. Barov estava de bom humor, com dinheiro de sobra. Passar por esse inverno não seria muito difícil. Mas Roland estava destinado a não deixá-lo sair de bom humor. Eu quero escolher um grupo de pessoas da cidade para ajudar a lutar contra as bestas demoníacas. E a partir de agora eles só terão que se concentrar no treinamento. Seu instrutor será meu cavaleiro-chefe e darei a ele instruções especiais sobre como treiná-los. Você precisará fazer uma lista de equipamentos ou equipamentos. Essas pessoas precisarão de armaduras de couro e piques. Eles também precisam ter 2 conjuntos de roupas de inverno, para que possam trocar de roupa. Sua Alteza, isso, de acordo com a convenção, não é um recrutamento temporário permitido apenas como a opção final. Se você os enviar para o campo de batalha sem mais treinamento, eles serão apenas uma turba caótica. Você acha que é possível assustar as feras demoníacas apenas com números? Depois que o pedido entrar em colapso, teremos mais problemas. Sua Alteza, você realmente insiste em ficar em Bordestov? Perguntou Barov hesitante. Se não conseguirmos conter as bestas demoníacas, é claro que vou recuar, mas não acho que não possamos sequer lidar com algumas variações de mutações de animais normais. De acordo com seus planos futuros, precisaremos de uma quantia maior de dinheiro. Ouvindo que o outro lado era tão avarento, Roland teve que rir. Estas são despesas necessárias, vai e faça isso. Em seu próprio tesouro havia mais de 300 membros da realeza de ouro que eram usados, principalmente para pagar pela construção de muros. Os materiais e componentes necessários para o motor a vapor, encomendados na oficina de ferreiro, também eram pagos a partir de seus próprios bolsos. Para o primeiro motor a vapor, ele precisou gastar quase 20 reais de ouro e precisaria de pelo menos 3 motores. A invenção da máquina a vapor foi um componente-chave da Revolução Industrial. Isso era verdade, mas não significava que a máquina a vapor fosse equivalente à Revolução Industrial. Na história, o Reino Unido estava procurando uma possibilidade de substituir as pessoas e a pecuária envolvidas, a fim de aumentar a produtividade nas operações de mineração. Quando Watt melhorou a máquina a vapor, ele imediatamente recebeu uma enorme quantidade de pedidos. Esse novo poder também se espalhou para várias indústrias em um período muito curto de tempo.
Neste momento, não havia base para a revolução industrial em uma pequena cidade fronteiriça. Pode até dizer-se que a indústria não existia. Então Roland não esperava fazer um pote de ouro vendendo a máquina a vapor. Ele só queria colocar essa máquina na área de mineração do norte para puxar minério e cascalho. E quando a produção de mineração fosse aumentada, ele expandiria a escala de uso dos motores a vapor. Seria o equivalente à promoção do desenvolvimento industrial de cima para baixo.